Olá, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Karen. Eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre a temática violência. Na verdade, eu escolhi um pouquinho falar sobre a paz, porque violência a gente conhece bastante. Se eu pedisse para vocês nomearem, quando vocês viram alguma situação de violência nos últimos dias, vocês saberiam falar muitas. Mas eu acho que justamente pensando nisso, o que o nosso planeta hoje precisa, o que nós precisamos hoje é de paz. Então eu queria falar sobre isso com vocês, sobre a não violência. Eu vou colocar alguns temas para reflexão, porque eu não sou nenhuma especialista, nenhuma expert, não me considero uma expert no assunto. Eu estudo um pouco sobre isso, trabalho com isso, mas eu acho que a gente está aprendendo todos os dias, com tantas pessoas à nossa volta. Então a proposta é essa, a gente tem algumas reflexões e alguns exercícios hoje. Eu queria começar falando sobre uma frase de Jesus que ele fala para os discípulos: Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor, se observastes os meus mandamentos. Permanecereis no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria seja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, assim, a gente sabe que esse é o mandamento maior que Jesus veio nos trazer. Numa época que a gente já estava preparado para começar a sair do pior da animalidade, né, na sociedade terrestre. E Jesus veio trazer essa boa nova para nós, que era a boa nova do amor, era a doutrina do amor, né? E quando Deus nos criou, Ele cria seres simples e ignorantes a partir de uma centelha, a partir de uma pequena centelha divina, um pedacinho dele, da sua luz. E se nós somos criados a partir dessa centelha de um ser que é puro amor, que é o amor maior que existe, nós também temos esse amor, nós somos fonte desse amor. Só que com o nosso desenvolver, muitos, a grande maioria de nós, a gente acaba desenvolvendo as sombras. Essas sombras que a gente deixa esconder e apagar a nossa luz do amor. O egoísmo, o orgulho, eles vão se sobrepondo a esses sentimentos do amor com os quais nós somos criados. Então, a doutrina espírita, ela traz algumas ferramentas, algumas sugestões de ferramentas que a gente trabalha, por exemplo, como a reforma íntima, que a proposta é essa, é a gente se conhecer, a gente compreender esses sentimentos, para a gente se transformar, para que essas sombras a gente possa transformá-las em luz, nessa luz com a qual nós somos criadas, nessa luz a partir da qual nós somos criadas. Então, a reforma íntima, ela é isso. Ela vem quebrar essas correntes. Essas são palavras que Miramês utiliza até num dos livros muito legais também que a gente sugere, que é o Horizontes da Fala, que fala que a gente está acorrentado às nossas invigilâncias, né? A nossa falta de vigilância, de oração, de reflexão e vibração no bem, nos faz ficarmos presos a essa negatividade, a essa energia inferior. A gente costuma falar às vezes assim que, eu tô atraindo coisa negativa, né? Fulano é muito negativo, pega em mim. E a gente culpa o negativo disso, quando na verdade a semelhante atrai semelhante. Então, nós só pegamos a energia negativa do nosso irmão porque nós somos negativos, porque nós também vibramos nessa negatividade, nessa inferioridade. E lembrando que as crianças, quando elas chegam, lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 385, ela fala sobre a importância da infância. E assim, quando a gente chega aqui no planeta, a gente
ganha um bônus, né, de recomeçar. Então, é como se apagassem toda a lousa, aquele quadro branco, para a gente poder começar a escrever nele de novo. Então, a importância que a gente tem na reencarnação, de quando a gente recebe essas crianças, esses seres que vêm como quadros brancos, que durante principalmente os 7 primeiros anos dele lá, eles vão estar bem mais susceptíveis a receber tudo aquilo que a gente, que nós pais, vamos poder compartilhar com eles e principalmente exemplificar para eles, né? Então, olha a missão, olha a bênção que Deus nos dá enquanto Ele nos permite ser pais, né? Que é essa bênção de poder transmitir, de poder sanar muitas das nossas dificuldades e problemas na pessoa dos nossos filhos, né? E aí, quando a gente pensa que Jesus veio justamente trazer, quando fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e quem segui-lo não vai ter dificuldades para entrar no reino dos céus, porque ele trouxe exatamente. A gente fala assim, a criança não vem com manual, e não vem, né? Mas assim, a humanidade também não vem, mas aí Jesus veio e trouxe o manual para a humanidade, para como a gente deve viver, conviver, né? E são os 3 grandes desafios que Jesus trouxe para nós, que é o amar a Deus e a toda a sua obra, né? E viver esse amor de todo o coração, alma e entendimento. E o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, se a gente também não sabe se amar, se perdoar, se reconhecer nas suas imperfeições, a gente não vai conseguir fazer isso com o nosso próximo, né? Não adianta a gente querer achar que vai conseguir sair amando todo mundo se a gente não se perdoa. Isso é uma coisa muito clara que eu vejo no dia a dia, tá? Do meu trabalho, da minha convivência pessoal. Então, pensando um pouquinho nisso, eu queria trazer uma proposta dessa, que eu falei da não violência, eu queria trazer um pouquinho uma discussão sobre uma outra ferramenta que eu gosto muito, que é a comunicação não violenta. Tem um pesquisador, um psicólogo americano, não sei se vocês o conhecem, que é o Rosenberg. Ele já tem muitos anos que ele trabalha com isso, que ele elaborou essa ferramenta, né? Que é a forma dele, que ele entendeu de enfrentamento do mundo, sendo que ele passou por muitas situações de violência. E que ele propõe algumas estratégias para a gente conseguir. Porque a gente acha, como eu estava falando, a gente acha que a gente não é violento. Quando eu pergunto da violência, ou quando eu vou refletir sobre a violência, né? A gente pensa sobre o que o outro faz, o que apareceu na televisão, o que um vizinho falou. Mas a gente não percebe muitas vezes o quanto nós somos violentos, o quanto as nossas palavras são violentas. O Rosenberg põe no livro dele uma pergunta que ele fala assim: as palavras, elas são janelas ou são paredes? Por quê? Porque a janela, ela abre o espaço para o mundo, para o outro, né? E a parede, ela simplesmente bloqueia, não é isso? Não deixa passar, não deixa penetrar o sentimento. E eu acho muito legal essas reflexões que ele nos traz, alguns exercícios, pensando que a violência ela pode ser muito silenciosa. Às vezes a gente, pela nossa própria violência conosco mesmo, porque a gente é violento com a gente mesmo, a gente pode viver anos com aquela sensação de vazio, de apatia, de vivência fria e superficial, né? A gente acha que tá tudo bem, mas a gente continua naquele sentimento. Por que será? Né? Ou então o outro, a gente tá tentando comunicar, a gente acha que tá tentando ser sincero, tá tentando ser verdadeiro com o outro, e a gente tá bloqueando e afastando o outro da gente. E cada vez mais a gente vai alimentando essas nossas carências, porque a gente também vivencia as nossas expectativas no outro. Então, o quanto de violento isso é para o outro também, né? Então, enfim, tem tantas situações e formas de comunicação, às vezes muito sutis, que a gente mesmo não percebe. Se a gente não se propor a parar para perceber, para se observar, a gente vai passar por essa vida dessa forma apática, dessa forma vazia, superficial, e quem sabe desperdiçar uma excelente oportunidade de aprendizado, né? Então, o Rosenberg,
ele posto essas situações, o livro dele é muito legal, quem puder ler, eu sugiro, porque e fazer os exercícios, porque ele tem muitos exercícios, e assim, ele começa o mais básico dos exercícios dele, que ele começa a falar, é sobre as 4 etapas da comunicação não violenta. Então, pra gente começar a se observar. Então, a primeira coisa, primeiro ponto é se observar. Então, quando eu vou me comunicar com o outro, ou comigo mesma, quando eu estou recebendo uma informação, quando eu quero passar uma informação para o outro, primeiro ponto, observar o que está acontecendo, o que a pessoa está me mostrando, né? Então, observa o que está acontecendo, o que está mexendo comigo. Então, uma situação na nossa casa, a criança, o filho não, aquela bagunça em casa. Vamos pensar agora na época da quarentena, né? Todo mundo dentro de casa, é tudo muito intensa essa convivência. E você arruma a casa e a casa nunca tá arrumada. Quem de nós, né, não passou por isso? E aí você começa a observar o que tá me incomodando, porque aí fica aquela aberração dentro de casa, né? Então, assim, o que tá me incomodando? Então, vamos observar, olha. Eu acabo de arrumar a casa, eles jogam papel no chão. Eles pegam um copo e não devolvem pra pia. Levantam e não arrumam a cama. Então, eu observei que isso tá me incomodando, certo? Sem julgamento. Vocês viram que assim, eu observei que a pessoa não tá levando o copo. Eu não pensei, é diferente de eu já pensar, ó, fulano é folgado, preguiçoso e não está fazendo. Fulano não se importa comigo. Então, assim, sem julgamento. Só vamos observar a ação. Então, a ação é, não levou o copo pra pia. Não arrumou o seu quarto. Deixou o sapato jogado na sala. Aí vem o segundo passo. Entender o seu sentimento. Que sentimento isso me traz? Diferente, vamos também distinguir novamente sentimento de opinião. Fulano é folgado. Ciclano não faz porque não quer. Isso é opinião. O meu sentimento. Então, aí é um ponto muito importante que eu gosto de pegar. Porque a gente não sabe ouvir sentimento. A gente não sabe nem o que é sentimento. Tem pessoas que estão tão afastadas dos próprios sentimentos que às vezes vai fazer uma terapia que às vezes precisa mesmo de ajuda profissional para entender os próprios sentimentos. E aí, assim, quando eu falo para pensar, por que você ficou chateado? O que você sentiu quando fulano fez isso? Ah, mas é porque fulano não se importa comigo, fulano não me ama. Então, olha só, isso não é um sentimento seu, né? Isso é importante a gente aprender os nossos sentimentos, ensinar as crianças a entenderem os seus sentimentos. Então, assim, por exemplo, quando o fulano não arruma a casa, me irrita. Eu me sinto ignorada no meu trabalho. Eu sinto que o meu trabalho não é levado em consideração, não é valorizado. Eu não me sinto valorizada quando eles fazem isso. Então, isso é um sentimento, tá? O terceiro passo é observar as nossas necessidades. Então, assim, então eu percebi qual é a ação que está me incomodando, eu senti qual é o sentimento, eu percebi o sentimento que ele mobiliza dentro de mim, essa ação. Então, o que eu preciso para que eu não me sinta desvalorizada? Eu preciso que quando as pessoas terminem de beber a sua água, elas coloquem o copo de volta na pia. De preferência, lavem os seus copos. Ou eu preciso que as pessoas arrumem suas camas na hora que elas acordem. Então, eu entendi o que eu preciso que seja feito, que o outro faça, para que eu me sinta mais valorizada, para eu desfazer esse sentimento de desvalor. E aí vem o quarto ponto da CNV, o quarto e último, que é o pedido. É a gente elaborar o pedido diante dessas necessidades. Tomando muito cuidado, porque se a gente, dependendo da forma que a gente faz esse pedido, ele pode parecer mais exigência e ameaça do que um pedido. Então, é importante muitas vezes, especialmente no início, quando a gente vai começar a tentar essa estratégia da comunicação não violenta, a gente começar a se abrir para o outro também, porque isso é uma forma da gente aproximar do outro. Então, por exemplo, posso virar para um amigo, para o meu marido, fulano. Olha, eu acabei de arrumar a casa.
E quando você pega os utensílios na cozinha, um copo de água e deixa espalhado na casa, eu me sinto desvalorizada, eu me sinto desanimada pelo tanto que eu trabalhei. Então, por favor, será que quando você pegar esse copo, você pode levar para a pia? E se for possível, lavar e deixar guardado onde estava? Percebam que é diferente de você simplesmente xingar. Fulano, você é um folgado, né? Eu acabei de arrumar e você larga tudo espalhado. Quando a gente comunica isso, além do outro receber, o outro, além não, né? Na verdade, o outro vai receber de uma forma que provavelmente ele vai bloquear ou ele vai ficar chateado. E se ele fizer alguma ação de tentar corrigir, por exemplo, pegar o copo e levar de volta para a pia, ele não vai fazer pelos mesmos motivos do que quando você faz um pedido, de forma não violenta. Então, essa é um outro ponto importante, né? Porque dependendo da forma que você está se comunicando, não tá ficando claro pro outro o que ele deseja. Porque quando eu brigo com ele, você é um folgado e preguiçoso e não faz nada, muitas vezes ele não sabe nem por que ele é um folgado e preguiçoso e o que ele não tá fazendo, né? Ele não entende o que está sendo esperado dele, que seja feito dele, da parte dele, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai conversar com as pessoas, ai, fulano é estúpido, fica falando umas coisas, fica só me xingando. Nesse só xingar, né? Quantas crianças ou quantos adolescentes falam assim, minha mãe só me xinga. Quando eu falo que a minha mãe só me xinga, será que a forma que a gente está tentando comunicar para esse adolescente ou para essa criança, o que a gente espera deles, será que a gente está sendo claro? Será que nós estamos fazendo os pedidos de forma clara? Muitas vezes nós mesmos não conseguimos, como eu falei, a gente não entende os nossos sentimentos e a gente também não sabe nem o que a gente está pedindo. Eu mesma já me deparei várias vezes que eu tô muito cansada, né? A gente fica sobrecarregada, é trabalho, é casa, é família. E aí, às vezes, você tá tão cansado que eu falava, mas eu só tô cansada. E ele olhava pra minha cara e assim, como é que eu posso te ajudar? Né? E assim, muitas vezes o outro não vai conseguir simplesmente te perguntar como é que eu posso te ajudar. Né? Simplesmente ele vai sair de perto de você e você vai continuar cansada e ainda vai se sentir abandonada. Porque a gente joga pro outro nossa expectativa, porque a gente ainda espera que o outro leia a nossa mente. Então, é uma coisa importante da gente pensar, né? O quanto eu tô comunicando de forma clara, o quanto eu tenho consciência mesmo do que eu tô pedindo pro outro, tá? Uma coisa importante que a gente tem que entender, que dentro das comunicações, existem alguns pontos que bloqueiam a compaixão. A compaixão é fundamental para a convivência, essa empatia que a gente vai ter com o outro. Ela faz parte do amor, do viver com amorosidade. Aliás, o Mestre Jesus foi o maior exemplo de compaixão. Imagina, um ser da estirpe dele, do nível de luz e de elevação dele, o tanto de compaixão que ele teve por nós, inclusive na hora da morte dele. Ele pediu perdão por nós, ao Pai, né, pelos nossos atos. Ele, quando estava para ser preso, que o Pedro tentou reagir, agredindo lá os romanos, ele fala que não, que quem fere pela pelo véu será ferido, né? E ele fala, ele sempre fala sobre essa questão da pacificidade, sobre a amorosidade, sobre a compaixão. Então, ele foi o maior exemplo nosso, né? E assim, a primeira coisa que a gente fala, que bloqueia a compaixão, é sempre se comunicar fazendo comparações. Fulano faz isso, você não faz. Então, ninguém é igual a ninguém. Jesus já sabe disso, tanto que ele não espera que todos nós, que fomos criados iguais, mas que cada um se desenvolveu de uma forma. Tanto que tem pessoas que conseguem, todo mundo sendo simples e ignorante, tem pessoas que conseguem se elevar mais rápido do que os outros. Foi por quê? Foi porque foram criados, um ganhou mais coisa que o outro? Não, todo mundo foi criado igual. Mas cada um tem a sua capacidade e as suas tendências, né? Que vão se desenvolvendo com o passar dos milênios. Então é isso, não adianta a gente comparar fulano com ciclano, porque ninguém nunca vai ser. Essa é a maior beleza do universo, como é que Deus, né? A gente pensa, esse ser maravilhoso
e perfeito que consegue criar tantos milhares e bilhares de seres, todos individuais, uno, né? Ninguém igual a ninguém. Então, assim, outra coisa importante, a gente que vai bloquear a compaixão é a gente negar a nossa responsabilidade. Então, assim, eu fiz isso porque eu sou uma pessoa instintiva, eu sou de Áries. Então, meu signo é muito forte, eu não consigo me segurar, né? Ou então porque o outro me ofendeu. Imagina se Jesus fosse revidar tudo que a gente fez pra ele. Nós estávamos lascados, né? Se a gente começasse a pensar por aí. Então, são situações que a gente tem esse hábito de que é mais fácil jogar pro outro. Por isso é importante a reforma íntima, né? A gente se conhecer, a gente se aceitar dentro da nossa... E se aceitar, gente, não é assim, se acomodar, né? Porque quando eu me aceito imperfeita, vaidosa, prepotente, egoísta, eu me perdoo. Mas isso não quer dizer que eu vou me acomodar nesse sentido. Quer dizer que eu vou buscar me transformar, né? Outra coisa importante é que, assim, quando a gente vai falando com as crianças, como a gente está se comunicando, às vezes a gente quer que eles façam determinada ação, que eles arrumem a cama, que eles façam a tarefa. A gente pode, dependendo, essa comunicação violenta que normalmente a gente foi acostumado a ter, porque a comunicação não violenta, ela é um exercício, ela é um hábito, porque a gente não vem acostumado com isso, a grande maioria de nós não vem acostumado com isso. Então, a gente, sem perceber, o que a gente faz com as crianças é que eles vão agir sempre sobre ameaças ou chantagem, ou ainda sobre... ganhando premiação, né? Então, se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Se você não fizer isso, você vai perder aquilo outro. Então, o que a gente está treinando as crianças para o futuro? Né? No futuro, elas vão crescer dessa forma e elas vão saber agir dessa forma, assim como nós aprendemos isso e nós sabemos agir assim. Né? Então, é importante a gente refletir sobre isso, porque é muito difícil, é um exercício bem complicado, mas como que a gente está lidando com isso e o que nós estamos construindo para essas crianças com as quais nós convivemos, né? Lembrando de novo que Deus, ele coloca as crianças do nosso lado. Eu tenho uma frase aqui que eu até abri, que eu acho tão bonita, que é do Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala assim: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais e meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não deu a mim também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Olha se isso não fala muito diretamente com essa missão da paternidade e da maternidade. Né? Eu acho que isso fala muito direto. Então, o que a gente tem que se perguntar é assim: o que a gente espera que os nossos filhos façam? E principalmente, quais os motivos que nós gostaríamos que eles tivessem para realizar essa ação? Seria o medo? Seria o incentivo, porque ele vai ganhar alguma coisa? Seria a culpa? Né? Todos esses sentimentos, principalmente que eles vão deixando de entender, todos eles, quando eles vão se tornando adolescentes e vão indo para a vida adulta, vão trazendo todas essas nossas dificuldades que nós temos hoje de entender e lidar com esses sentimentos. Tá? É importante entender que crianças e adultos, eles são repletos de motivações internas. E quando a gente consegue sentir uma conexão genuína com a gente mesmo e com os outros, a gente tudo vai fluir melhor, né, na nossa vida. E a gente consegue isso quando a gente confia nas nossas necessidades e quando a gente consegue compreender as necessidades do outro. E isso a gente pode construir, tá? Paulo, não sei se vocês já leram o livro Paulo e Estevão, mas com certeza já ouviram falar de Paulo de Tarso. Nossa, é um exemplo, assim, fantástico, né? Me deixa sempre muito emocionada quando eu falo sobre ele, sobre o que eu já li da vida dele, porque, assim, ele foi um cara que pisou muito na bola, né? Assim como nós, mas o cara pisou muito na bola. Ele foi um dos primeiros perseguidores do cristianismo, ele matou muita gente, né? E em nome do judaísmo, da sua fé.
E um dia, Jesus resolveu trazer para ele a mensagem, pessoalmente ainda assim, né? Seu espírito veio trazer a mensagem e Paulo começou desde então a reforma íntima. Nossa, foi a reforma íntima mais fantástica que eu já li sobre. Foi impressionante para mim, assim. E Paulo escreveu, olha só que loucura, de um cara que era um perseguidor, e dentro da mesma existência, imagina, da mesma encarnação, ele se tornou um dos maiores pilares da divulgação e da fundação do cristianismo. E ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, né? Aquela carta tão famosa que eu amo tanto. É super batida, né? Mas eu adoro, eu acho linda. E eu selecionei esse trechinho que fala, né, que quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Porque a gente vem no Espiritismo que diz, né, que sem a caridade não há salvação. E lembrando que o Livro dos Espíritos também nos recorda que a caridade, ela inclui a beneficência, a bondade, a benevolência com o próximo. A compaixão está lá dentro, o amor, viver com amorosidade com o próximo. Então, é com isso que a gente foi criado naquela centelha divina, a gente tem isso dentro de nós. Tudo isso que a gente veio falando sobre a reforma íntima, sobre as ferramentas da comunicação não violenta, são formas da gente se conhecer e da gente tentar se reinventar na convivência, na comunicação com o outro e com a gente mesmo. Porque a gente pode e deve fazer isso com a gente mesmo, né? Lembrando que cada vez que a gente destaca a imperfeição e a limitação do outro, a gente está agindo de forma desrespeitosa e julgadora. E a gente está se ligando à parte sombria do outro. E a gente vai criando esses cordões energéticos que nos ligam aos outros, tá? Então, quando a gente se cuida, a gente se melhora, a gente se transforma, a gente, além de estar fazendo bem pra gente, a gente também está fazendo bem pro outro. A melhor forma da gente transformar a humanidade é começar da gente mesma, né? E Jesus já falava isso desde o início pra gente, tá? Eu baseei muito do que eu falei pra vocês hoje, do que a gente tá conversando, então, além do livro do Rosenberg, que, né, o Evangelho, que, enfim, é a nossa leitura básica, mas também tem um livro do Vanderlei de Oliveira, que é um psicólogo, médium, e ele psicografou um livro, ele escreveu um livro junto com a psicografia da irmã Sidor Fox, que chama Jesus, a inspiração nas relações humanas. Então, é um livro muito legal, como vários livros dele, eu confesso que sou muito fã, e eu acho que vale bastante a pena, porque traz muita reflexão pra gente, tá bom? E aqui, assim, eu queria propor um exercício de meditação, porque a meditação ajuda muito a gente se observar, a gente se entender, se compreender, a gente sentir os nossos sentimentos, né? E para começar, alguns exercícios de meditação são legais, porque às vezes a gente fazer só sentar e fechar o olho, muitas vezes a gente não consegue se concentrar. Então, existem várias meditações guiadas que são legais. E aí no livro do Vanderlei tem uma bem legal que fala sobre essa questão, porque a gente se liga muito ao negativo, principalmente do outro, né? E a gente acha que é culpa do outro a gente se sentir mal, a gente se sentir irritado, a gente querer xingar e bater e não conseguir perdoar. Então, eu queria propor esse exercício para vocês, tudo bem? Eu vou pedir então que vocês fechem os olhos, mantenham-se numa posição confortável, respirem profundamente. E prestem atenção somente na sua respiração e nos que eu vou falar para vocês, tá bom? Então pense agora numa pessoa com quem vocês têm tido dificuldade de convivência. E dê agora em pensamento as mãos dessa pessoa. Diga de coração, com verdadeiro desejo e intenção: peço-te perdão por julgá-la e olhá-la de forma sombria. Devolvo tudo o que lhe pertence e que atrai com meu julgamento e meu desrespeito. Agora mentalize que você está soltando as mãos dessa pessoa. E fale: devolvo-lhe o que não me pertence. Além de devolver tudo o que é seu, ainda envio forças luminosas do meu coração.
força de paz, de aceitação, de respeito. Agora, mentalizem suas mãos abertas em direção à pessoa e diga: eu o acolho e abençoo com amor e peço a Deus pelo seu bem. Agora estou envolvido pela energia de profundo respeito por quem você é. Respirem fundo e retornem quando se sentirem preparados. É isso, gente. Eu só queria trazer um pouquinho dessa mensagem de amor e de paz, que eu acho que o mundo da gente está precisando bastante. E se cada um de nós trabalhar para ter isso dentro da gente, com certeza a gente vai conseguir expandir para o nosso entorno, tá bem? Então, um grande abraço para todos vocês e espero que nos vejamos em breve. Tchau, tchau.